Ao passar pela jovem lavadeira, o milionário ficou paralisado ao ver o seu pingente, o mesmo que a sua filha usava antes de desaparecer há 20 anos. A chuva castigava os vidros da mansão Tavares como se quisesse entrar à força. Francisco observava as gotas escorrerem pela janela do seu escritório, criando rastros que lembravam lágrimas. A tempestade desta noite o transportava inevitavelmente para 20 anos atrás. Era sempre assim quando chovia forte. Seus dedos apertaram o porta-retrato sobre a mesa. O sorriso de Beatriz, congelado aos 5 anos, era a última imagem que tinha da filha. Os cabelos castanhos encaracolados emolduravam o rostinho redondo. Os olhos escuros brilhavam com a inocência que só as crianças possuem. Ou possuíam. Ele corrigiu mentalmente. Beatriz agora seria uma mulher de 25 anos, se estivesse viva. Não, ela está viva, murmurou para si mesmo, como fazia todas as noites antes de dormir. Um relâmpago iluminou o céu, seguido pelo estrondo do trovão. Francisco fechou os olhos. A memória daquela noite ainda o assombrava com detalhes cruéis. O som do alarme disparando no meio da tempestade, o grito da babá, as portas abertas, a cama vazia, e depois, o vazio que nunca mais foi preenchido. A campainha tocou, trazendo Francisco de volta ao presente. Ele conferiu o relógio de parede. 10:30 da noite. Só podia ser Paulo. Estava imaginando quanto tempo você aguentaria antes de aparecer, disse Francisco, ao abrir a porta para o advogado encharcado. Paulo Meireles, 60 anos, cabelos grisalhos e postura sempre impecável mesmo com as roupas molhadas. Entrou segurando uma pasta de couro. 20 anos hoje, Francisco. Sabia que estaria acordado. Os dois homens se dirigiram ao escritório em silêncio. A amizade construída ao longo de décadas dispensava formalidades. Paulo serviu 2 copos de uísque enquanto Francisco atiçava o fogo da lareira. Tem alguma coisa? Perguntou Francisco, tentando disfarçar a esperança que ainda teimava em existir. Paulo abriu a pasta e espalhou alguns documentos sobre a mesa. Nada conclusivo, mas ele hesitou. Revisitei o caso do sequestro em Campinas de 3 anos atrás. Aquela menina que foi encontrada depois de quase 15 anos. E os padrões são diferentes, mas isso me fez pensar. Muitas vezes os sequestradores não seguem pelo dinheiro. Alguns querem uma filha, completou Francisco, os olhos fixos no fogo. Eliane e eu discutimos essa possibilidade centenas de vezes antes dela. Ele não conseguiu terminar a frase. A morte de Eliane Tavares, 5 anos após o desaparecimento da filha, havia sido o segundo golpe que Francisco não soube como suportar. Consumida pela culpa e depressão, sua esposa definhou aos poucos, como uma flor sem água, até que um dia simplesmente não acordou. Os médicos chamaram de insuficiência cardíaca. Francisco sabia que era de coração partido. Vou continuar procurando, Francisco, prometeu Paulo, como fazia todo ano nesta data. Enquanto houver uma possibilidade. Eu sei, a alguns quilômetros dali, em uma pequena casa nos arredores de Itatiba, Luana Martins espremia roupas molhadas sobre um tanque de cimento. Seus dedos estavam vermelhos e enrugados pelo contato constante com a água fria. Mesmo assim, ela trabalhava com agilidade. Precisava terminar de lavar as peças antes que a tempestade piorasse. Luana, chamou uma voz fraca de dentro da casa. Fraca. Menina, entra. Vai pegar uma pneumonia nessa chuva. Já tô acabando, vó, respondeu, torcendo o último lençol. Francisca Oliveira assistia da janela, o rosto enrugado contraído de preocupação. Aos 75 anos, seu corpo estava tão frágil quanto os galhos secos do pequeno pé de jabuticaba no quintal. Mas seus olhos mantinham uma vivacidade alerta, especialmente quando observava a neta. Luana entrou na casa carregando o cesto de roupas. Água pingava dos seus cabelos escuros e da barra do vestido simples. Olha só pra você, ralhou Francisca, buscando uma toalha gasta. Se ficar doente, quem vai cuidar de mim? Hein? A jovem sorriu, revelando covinhas nas bochechas. Ninguém vai ficar doente, vó. Eu sou forte que nem um touro. Esqueceu? Enquanto se secava, o pingente que Luana sempre usava escapou de dentro da blusa. Um delicado anjo de ouro com asas minuciosamente trabalhadas balançou no ar. Francisca imediatamente estendeu a mão e o escondeu de volta. Já falei pra você não deixar isso à mostra.
sussurrou a idosa, olhando nervosamente para a janela, como se alguém pudesse estar espiando. Não tem ninguém lá fora com essa chuva, vó. Luana revirou os olhos. Acostumada com a paranoia da avó em relação à joia, nunca se sabe quem pode estar olhando, insistiu Francisca. Prometa que vai manter escondido. Prometo, prometo, concordou Luana, mais para acalmar a avó do que por acreditar no perigo. Mas um dia você vai ter que me contar por que esse pingente é tão importante. Francisca desviou o olhar. Foi da sua mãe. Só isso que você precisa saber. Luana suspirou. Era sempre a mesma resposta evasiva. Segundo sua avó, seus pais haviam morrido em um acidente de carro quando ela era apenas um bebê. Não haviam fotos, não haviam histórias, apenas o pingente com as iniciais BT gravadas no verso. Iniciais que nem combinavam com o nome de sua suposta mãe, Helena Martins. Vou preparar um chá para espantar o frio, disse Luana, mudando de assunto. A avó sempre ficava nervosa quando insistia em falar sobre seus pais ou o pingente. Na cozinha improvisada, enquanto a água esquentava, Luana abriu a pequena gaveta onde guardavam os remédios. Restavam apenas 2 comprimidos para o coração de Francisca. Precisava conseguir dinheiro para comprar mais antes do fim de semana. Amanhã vou ver se Dona Mercedes tem mais roupas para lavar, comentou, voltando à sala com 2 xícaras de chá. Francisca a observou com olhos tristes. Você merecia uma vida melhor, filha. Nossa vida é boa, vó. Luana sentou-se ao lado da idosa, segurando suas mãos enrugadas. Temos uma casa, comida na mesa e uma à outra. Muita gente tem menos que isso. Um trovão particularmente forte fez a luz piscar e depois se apagar completamente. No escuro, Francisca apertou a mão da neta com força surpreendente. Beatriz. O nome escapou como um suspiro. Como? Perguntou Luana, acendendo um fósforo para iluminar o rosto da avó. Francisca piscou, parecendo confusa. Nada, filha. A cabeça de uma velha às vezes mistura as coisas. Do outro lado da cidade, Francisco Tavares permanecia imóvel diante da janela de seu quarto, observando a tempestade, em sua mão. Um pequeno anjo de ouro idêntico ao que Luana carregava. O único objeto que mandara fazer em duplicata. Um para a filha, outro para guardar junto ao coração. Onde você está, minha filha? Murmurou para a noite, enquanto as gotas de chuva escorriam pela janela, misturando-se às lágrimas silenciosas que percorriam seu rosto. A tempestade que unia os 2 lados desta história continuava a cair, impiedosa e purificadora, como se tentasse lavar os segredos enterrados por 2 décadas. Mas alguns segredos, como raízes profundas, só ficam mais fortes quando a chuva cai. A semana amanheceu com o sol tímido tentando romper as nuvens que ainda pairavam sobre São Paulo. Francisco ajustou a gravata azul marinho diante do espelho, preparando-se para a visita à fábrica têxtil em Itatiba. Não era comum que o CEO das empresas Tavares inspecionasse pessoalmente unidades menores, mas desde a tempestade da semana anterior, algo o inquietava, uma necessidade inexplicável de movimento, de sair da mansão que parecia sufocá-lo com memórias. O helicóptero está pronto, senhor, informou a governanta, batendo suavemente na porta do quarto. Vou de carro hoje, Matilde. Avise o Renato para preparar a Mercedes. A governanta ergueu as sobrancelhas, surpresa. O senhor mesmo vai dirigir. Francisco assentiu. Precisava sentir o controle de algo, nem que fosse apenas do volante. A estrada para Itatiba serpenteava entre morros verdejantes. Uma paisagem que Francisco mal notava enquanto dirigia. Seu celular tocou. A foto de Paulo aparecendo na tela do carro. Alguma novidade? Atendeu Francisco. Sem rodeios. Só confirmando se realmente quer prosseguir com o fechamento da fábrica. A voz do advogado soou preocupada. 200 funcionários, Francisco. O impacto na comunidade será temporário, cortou o empresário. É uma reestruturação, não um fechamento definitivo. 3 meses, no máximo. O silêncio do outro lado da linha era carregado de dúvidas. É só uma reestruturação, repetiu Francisco, mais para si mesmo do que para o amigo. A verdade é que não havia necessidade real de fechar a unidade. Era lucrativa, eficiente, mas algo na pequena cidade o chamava. Uma intuição que não conseguia explicar nem para Paulo. A fábrica ficava na entrada de Itatiba, um galpão moderno que destoava das construções mais simples ao redor.
Francisco passou 2 horas inspecionando máquinas, conversando com gerentes, fingindo interesse em planilhas e projeções. No fundo, sentia-se um impostor na própria empresa. O que estava procurando ali? Oh, algum problema com nossos números, Sr. Tavares? Perguntou o gerente local, nervoso com a atenção incomum. Não, Ricardo. Só reavaliando nossas operações. Ao meio-dia, dispensou a companhia dos funcionários e decidiu almoçar sozinho na cidade. Dirigiu sem rumo pelas ruas estreitas até encontrar uma pequena pousada que servia comida caseira. Foi durante o almoço que ouviu pela primeira vez sobre o rio. Melhor caminho para ver a cidade é seguir a margem do rio, comentou a proprietária ao notar seu sotaque da capital. O senhor vai ver como Itatiba é linda, apesar de pequena. Francisco deixou uma gorjeta generosa e seguiu a orientação. O caminho era estreito e sinuoso, com árvores frondosas cobrindo parte da estrada que acompanhava o curso d'água. Em uma curva particularmente fechada, precisou reduzir a velocidade. Foi quando a viu, ajoelhada à beira do rio. Uma jovem lavava roupas em uma pedra plana. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque improvisado, e ela cantarolava baixinho enquanto esfregava um lençol branco. A cena parecia saída de outro século, contrastando com o carro luxuoso que passava. Francisco teria continuado, talvez notando apenas a beleza simples do momento, se não fosse pelo reflexo dourado que capturou sua atenção. Quando a jovem se inclinou para mergulhar o tecido na água, um pingente escapou da gola de sua blusa, balançando no ar por um instante, antes dela empurrá-lo de volta para dentro da roupa, quase num gesto automático. Um anjo de ouro. Francisco freou bruscamente, estacionando o carro de qualquer jeito no acostamento. Seu coração batia tão forte que chegava a doer. Com pernas trêmulas, saiu do veículo e caminhou alguns passos na direção da jovem, Luana. Sentindo-se observada, ergueu os olhos. Viu um homem bem vestido, pálido como se tivesse visto um fantasma, parado a alguns metros dela. "Posso ajudar o senhor?" perguntou, levantando-se e secando as mãos no avental. Francisco abriu a boca, mas nenhum som saiu. Como explicar que acabara de ver um fantasma pendurado no pescoço dela? Como perguntar sobre o pingente sem parecer um louco ou, pior, um assaltante interessado em ouro? "Desculpe", conseguiu finalmente dizer. "Achei que conhecia você de algum lugar." Luana sorriu educadamente, mas seus olhos demonstravam desconfiança. Homens ricos raramente paravam para conversar com lavadeiras, a menos que quisessem algo. "Sou nascida e criada em Itatiba, senhor. Não costumo ir à capital." Ele assentiu, tentando recuperar a compostura. Claro, meu engano." Mais por nervosismo que por real interesse, Francisco olhou para o cesto com roupas molhadas ao lado dela. "Você lava roupas para fora?" "Sim, senhor", respondeu ela, relaxando um pouco ao perceber que ele estava apenas sendo educado. "Tenho alguns clientes fixos na cidade." Francisco procurava desesperadamente uma maneira de prolongar a conversa. De ver novamente o pingente, de ter certeza que não estava delirando, seus olhos notaram uma etiqueta discreta em uma das peças no cesto, a marca de sua própria empresa. "Você trabalha para a fábrica têxtil?" "Não, senhor. Só lavo roupas mesmo." Ela hesitou antes de acrescentar. "Minha avó está doente. Preciso cuidar dela. Na fábrica, os horários são muito rígidos." Um plano começou a se formar na mente de Francisco. Um plano insano, mas que poderia funcionar. "Entendo. Bem, não vou atrapalhar seu trabalho. Tenha um bom dia." Ele voltou para o carro, as mãos ainda trêmulas no retrovisor. Viu a jovem retomando sua tarefa. Confusa com o estranho encontro, Francisco pegou o celular e discou o número de Paulo. "Vamos fechar a fábrica amanhã mesmo", disse sem preâmbulos. "E quero o histórico completo de uma moradora local. Primeira coisa pela manhã, de volta a São Paulo." Francisco trancou-se no escritório com uma garrafa de uísque, e o pequeno anjo de ouro que guardava na gaveta era idêntico, tinha certeza absoluta. O pingente que vira no pescoço daquela jovem era o mesmo que havia mandado fazer para Beatriz. Uma peça única, desenhada por ele mesmo, com um compartimento secreto que pouquíssimas pessoas sabiam existir. Paulo chegou à mansão pouco depois das 9 da noite. Carregando uma pasta de documentos, encontrou o amigo em um estado febril, entre a euforia e o medo. "Me explique essa loucura, Francisco.
Fechamento imediato. Os acionistas vão querer sua cabeça. Esqueça os acionistas. Francisco serviu uma dose para o advogado. Encontrei algo hoje. Algo que você precisa ver. Enquanto o empresário relatava o encontro, Paulo ouvia com expressão grave. Quando Francisco terminou, o advogado suspirou profundamente. Um pingente parecido não é prova de nada. Você mesmo disse que ela o escondeu rapidamente. Nem teve tempo de ver detalhes. Era o mesmo, Paulo. Francisco bateu na mesa. Eu reconheceria aquela peça entre milhares. Eu a desenhei. Sei exatamente como a luz reflete nas pequenas asas do anjo. E ela tem a idade certa. Os cabelos escuros como os de Eliane. Certo, vamos investigar, concordou Paulo, vendo que era inútil argumentar. Como se chama a moça? Francisco empalideceu. Eu não perguntei o nome. Certo, mas você tem uma descrição física e sabe onde ela trabalha. Posso começar por aí. Paulo fez anotações em seu bloco. E qual é o plano com a fábrica? O empresário levantou-se, súbita energia correndo por suas veias. Vamos anunciar problemas financeiros, uma reestruturação. E então, oferecer empregos temporários aqui na mansão para as mulheres da comunidade que ficarem desempregadas, trabalhos domésticos, jardinagem, qualquer coisa para trazê-la até aqui. Isso é, excessivo, Francisco. Paulo parecia preocupado. Se esta garota não for Beatriz, então terei ajudado algumas famílias durante uma crise, completou Francisco. Inabalável. Mas se for ela, Paulo, se for. Na pequena casa nos arredores de Itatiba, Luana contava para Francisca sobre o estranho homem que a abordara no rio. Ele parecia ter visto um fantasma, vó. Ficou olhando para mim de um jeito esquisito. A idosa empalideceu. Ele perguntou seu nome, de onde você é? Não, nada disso. Luana estranhou a reação da avó. Só ficou me olhando, acho que me confundiu com alguém. Francisca relaxou visivelmente, mas seus olhos permaneceram alertas. Tome cuidado com estranhos, menina. Especialmente homens ricos da capital. Relaxa, vó. Luana sorriu, beijando a testa enrugada da idosa. Não é como se eu fosse encontrar com ele de novo. Naquela noite, enquanto Luana dormia, Francisca se arrastou silenciosamente até o pequeno baú onde guardava seus poucos pertences de valor. No fundo, escondido sob um tecido desbotado, estava um velho envelope amarelado. Dentro, um recorte de jornal com a manchete: herdeira das empresas Tavares segue desaparecida. A foto mostrava um homem devastado. O mesmo homem que Luana encontrara naquela tarde. As mãos de Francisca tremiam enquanto guardava o recorte. Santa Mãe de Deus, sussurrou para da escuridão. Ele a encontrou. A notícia do fechamento temporário da fábrica Tavares espalhou-se por Itatiba como fogo em palha seca. Na manhã seguinte ao anúncio, uma pequena multidão já se aglomerava em frente aos portões, rostos tensos e vozes exaltadas expressando medo e indignação. Como vou alimentar meus filhos agora? Gritou uma mulher, balançando o aviso de suspensão dos trabalhos. O gerente, Ricardo, tentava acalmar os ânimos com promessas vagas de auxílio e garantias de que seria apenas uma pausa temporária. Ninguém acreditava muito nisso. Fábricas que fechavam, mesmo que temporariamente, raramente reabriam suas portas. Luana observava tudo à distância, segurando firmemente o braço da avó. Francisca insistira em vir, apesar da saúde frágil. Quando soubera do fechamento, muita coincidência, murmurava a idosa repetidamente. Muita coincidência. Do que você está falando, vó? Perguntou Luana, preocupada com a palidez da avó, antes que Francisca pudesse responder. Um burburinho percorreu a multidão. Um carro preto e lustroso aproximava-se lentamente. Não era a Mercedes de Francisco, mas um veículo corporativo dirigido por Paulo. O advogado desceu com expressão séria, carregando uma pasta. A multidão silenciou, esperando por notícias. Bom dia a todos. Paulo começou com voz firme e calma. Entendo a preocupação. Venho em nome das empresas Tavares para apresentar uma proposta que esperamos possa aliviar a situação durante este período de reestruturação. Luana sentiu a mão da avó apertar seu braço com força surpreendente. Vamos embora, menina, sussurrou Francisca com urgência. Espera, avó. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Paulo continuou. O senhor,
Tavares está oferecendo trabalho temporário em sua residência em São Paulo para 20 funcionárias. Serviços domésticos, jardinagem, cozinha, salários 15% acima do que recebiam aqui, mais acomodação e alimentação, transporte fornecido semanalmente para visitar as famílias. Um murmúrio percorreu a multidão. Não era uma solução para todos, mas era algo algumas mulheres já se adiantavam. Ansiosas pelo trabalho, Paulo ergueu a mão pedindo silêncio. Preciso de uma lista das interessadas. Entrevistas amanhã na prefeitura, a partir das 8. Obrigado. Quando o advogado voltou para o carro, Luana sentiu uma estranha sensação no estômago. O salário mais alto permitiria comprar os remédios da avó. Talvez até guardar um pouco para pagar a cirurgia que o médico havia sugerido. Uma ajudante doméstica local poderia cuidar de Francisca durante a semana. Vou me inscrever. Decidiu. Não. A reação de Francisca foi tão violenta que algumas pessoas se viraram para olhar. A idosa baixou a voz, mas a intensidade permaneceu. Você não vai para aquela casa, Luana, não vou permitir. Vó, é uma oportunidade, o salário é bom. E não me importa se pagarem em ouro. Cortou Francisca. Aquela casa, aquela família, não é lugar para você. Luana fitou a avó, confusa. Você conhece os Tavares? O rosto de Francisca fechou-se como uma porta batendo. Conheço gente rica o suficiente para saber que não se preocupam com pessoas como nós. Deve ter alguma coisa errada. Apesar dos protestos de Francisca, Luana inscreveu seu nome na lista. À noite, a avó voltou ao assunto, praticamente implorando que a neta desistisse, quando viu que era inútil. Francisca recorreu a outra tática. Estou me sentindo mal, filha. Gemeu, levando a mão ao peito. Acho que é meu coração. Como vou ficar sozinha se você for? Culpa e preocupação tomaram conta de Luana. Talvez a avó estivesse certa. Talvez devesse ficar, no dia seguinte, hora da entrevista. Luana permaneceu em casa. Convencida pela encenação de Francisca, foi quando Dona Mercedes, vizinha e cliente de suas lavagens, apareceu batendo a porta. O homem da capital está te procurando, menina. Disse que não apareceu para a entrevista. Não vou poder ir, explicou Luana. Minha avó não está bem. A velha vizinha franziu o senho. Que estranho. Vi Francisca no mercado há meia hora, andando muito bem e contando que você tinha desistido do emprego. Algo no olhar de Luana deve ter alarmado Dona Mercedes, que rapidamente acrescentou. Se correr, ainda pega o final das entrevistas, sem pensar duas vezes. Luana pegou sua melhor blusa e correu até a prefeitura. Na porta da sala de entrevistas, encontrou Paulo preparando-se para sair. Desculpe o atraso, ofegou. Posso ainda fazer a entrevista? O advogado a observou com atenção. Você é a moça do Rio, não é, Luana Martins? Ela assentiu, surpresa que ele soubesse seu nome. 15 minutos de conversa depois. Luana saía da sala com um contrato assinado e instruções para apresentar-se no ponto de ônibus na manhã seguinte. Paulo a assistiu partir com expressão pensativa, antes de ligar para Francisco. Ela apareceu. Disse simplesmente, do outro lado da linha. O empresário sentiu seu coração acelerar. A mansão Tavares era exatamente como as casas dos filmes que Luana ocasionalmente assistia na pequena TV de tubo da vizinha. Imponente, com colunas brancas, jardins impecáveis e janelas enormes que brilhavam ao sol, o ônibus deixou as 20 mulheres selecionadas na entrada da propriedade, onde Matilde, a governanta, já as aguardava, enquanto a governanta explicava as regras e distribuía uniformes. Luana não conseguia deixar de admirar cada detalhe. O mármore do piso, os quadros nas paredes, os lustres de cristal, tudo era magnífico e, estranhamente, vagamente familiar. É como um déjà vu, murmurou para si mesma. Matilde designou as tarefas. Luana ficaria responsável pela limpeza do andar superior, incluindo a biblioteca e o escritório do Sr. Tavares. Ele raramente está lá durante o dia, explicou a governanta. Prefere não ser incomodado quando está em casa. Enquanto subia as escadas majestosas com o material de limpeza, Luana sentiu uma tontura repentina. Apoiou-se no corrimão, fechando os olhos por um momento. Em sua mente, um flash. Ela mesma, muito menor, descendo aqueles degraus correndo.
Uma mulher bonita chamando seu nome com voz preocupada. Cuidado, Bia, vai cair. Luana abriu os olhos, confusa. De onde viera aquela imagem, aquela voz? Quem era Bia? Afastando a sensação estranha, dirigiu-se ao primeiro cômodo, a biblioteca. Prateleiras do chão ao teto repletas de livros encadernados em couro. O cheiro de papel antigo e madeira polida era estranhamente reconfortante. Seus dedos percorreram as lombadas com reverência. Nunca havia visto tantos livros na vida. Algumas das palavras nos títulos pareciam uma língua estrangeira que, inexplicavelmente, parecia quase compreensível. Na escrivaninha central, uma bandeja com uma jarra de cristal e pequenos copos. Luana se aproximou para limpar o pó e, distraidamente, serviu-se de um pouco do líquido. Deve ser suco, pensou. Um gole rápido e ela quase engasgou com o sabor forte e amargo. Vinho. Sua avó sempre dizia que vinho era coisa do diabo e nunca permitia álcool em casa. Mas não é ruim, murmurou, surpresa consigo mesma por gostar do sabor. Uma tosse discreta fez Luana virar-se rapidamente. Francisco Tavares estava parado na porta, observando-a com intensidade desconcertante. Desculpe, senhor, gaguejou mortificada. Eu não devia ter. Francisco ergueu a mão, interrompendo-a. Não tem problema. É Bordeaux, safra de 1985. Era o favorito da minha esposa. Luana corou, envergonhada. Vou limpar tudo e sair do seu caminho. Francisco continuou parado, estudando cada movimento dela. Você gostou? Perguntou de repente. Perdão, do vinho. Você gostou do sabor? Sim, digo. Não sei. Nunca tinha provado vinho antes, admitiu Luana, estranhando a conversa. Um sorriso triste passou pelo rosto do empresário. Bordeaux é um gosto adquirido. Poucas pessoas apreciam no primeiro contato. Minha esposa costumava dizer que era como ouvir uma sinfonia complexa. Precisa de tempo para perceber todas as notas. Algo naquelas palavras despertou outra memória fugaz em Luana. Uma mulher elegante, sentada a um piano, explicando com paciência como as notas se harmonizavam. Gostaria de tentar. A pergunta de Francisco a trouxe de volta ao presente. Ele apontava para o piano de cauda no canto da biblioteca. Eu? Não, senhor. Não sei tocar. Tem certeza? Insistiu ele. Um brilho estranho nos olhos. Luana olhou para o instrumento imponente. Suas mãos formigaram com uma vontade inexplicável de tocar as teclas. Talvez apenas algumas notas, disse, aproximando-se hesitante. Sentou-se ao piano como se tivesse feito isso 1000 vezes antes. Seus dedos pousaram naturalmente nas teclas, e para seu espanto, uma melodia simples mas clara emergiu sob seu toque. Für Elise, de Beethoven. Como sabia tocar isso? Como sabia o nome da música? Francisco observava, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Era a primeira peça que Eliane havia ensinado a Beatriz. Os dias seguintes transcorreram em uma rotina aparentemente normal. Luana limpava os cômodos designados, trocando apenas poucas palavras com o dono da casa quando se cruzavam. Mas sempre sentia os olhos dele seguindo-a, estudando cada movimento, cada reação. Numa tarde, enquanto servia chá no jardim, Luana notou morangos entre as frutas na bandeja. Seu estômago revirou com a simples visão deles. Instintivamente, afastou-se. Não gosta de morangos? Perguntou Francisco, que aparentemente notava tudo. Tenho alergia, explicou ela. Desde criança, ficam manchas vermelhas por todo o meu corpo. Francisco empalideceu. Manchas vermelhas, exatamente como Beatriz, exatamente como Eliane naquela noite, quando as funcionárias já haviam se recolhido aos dormitórios improvisados nos fundos da propriedade. Francisco e Paulo conversavam em voz baixa no escritório. Os maneirismos são idênticos aos de Eliane, disse Francisco agitado. A forma como inclina a cabeça quando ouve algo interessante, como franze a testa quando se concentra. A alergia a morangos, pelo amor de Deus, é uma condição rara. E o piano? Paulo, como uma garota que cresceu sem educação formal, toca Beethoven. O advogado assentiu gravemente. Os documentos que consegui são suspeitos. Certidão de nascimento registrada tardiamente quando ela já tinha 6 anos, nenhum registro hospitalar do parto. E a avó, Francisca Oliveira, trabalhou como empregada doméstica em várias casas na região, incluindo a do Sullivan, seus vizinhos na época do sequestro.
Francisco encostou-se na cadeira, uma emoção avassaladora tomando conta dele. É ela, Paulo. É minha Beatriz. Precisamos de certeza absoluta, ponderou o advogado. Um teste de DNA. Como faço isso sem assustá-la? Paulo pensou por um momento. Deixe comigo. Amanhã mesmo teremos uma amostra, no dormitório. Luana não conseguia dormir. As outras mulheres roncavam suavemente, exaustas após o dia de trabalho. Mas ela sentia-se estranhamente alerta. Aquela casa despertava nela sensações que não conseguia explicar. Familiaridade onde deveria haver estranheza. Memórias que não podiam ser suas. Levantou-se silenciosamente e caminhou até a janela. Dali, podia ver a mansão principal, imponente contra o céu estrelado. Uma luz ainda estava acesa no escritório. O que você está escondendo, Francisco Tavares? Sussurrou. E por que sinto que tem a ver comigo? Paulo Meireles não havia dormido direito naquela noite. Após a conversa com Francisco, dirigiu até seu apartamento no centro de São Paulo, mas em vez de descansar, passou horas debruçado sobre arquivos empoeirados do caso Beatriz, 20 anos de investigação que sempre acabavam em becos sem saída. Até agora, no dia seguinte, com olheiras profundas e uma determinação renovada, Paulo dirigiu até o cartório mais antigo de Itatiba. Conhecia o tabelião, Senher Mendes, de investigações anteriores. Bom dia, Deuter Paulo. Que surpresa vê-lo por aqui depois de tantos anos, comentou o senhor de cabelos brancos, ajustando os óculos de leitura. Preciso de informações sobre uma moradora local, Francisca Oliveira. O tabelião franziu o senho. A avó da Luana. O que uma senhora como ela teria a ver com seus casos de alto escalão? Paulo sorriu educadamente. Apenas verificando alguns detalhes para um cliente. Nada preocupante. 2 horas depois, saiu do cartório com mais perguntas que respostas. Os documentos de Francisca pareciam em ordem à primeira vista, mas havia inconsistências sutis. Antes de 1999, ela parecia não existir oficialmente em Itatiba. O registro de sua chegada à cidade coincidia estranhamente com o desaparecimento de Beatriz. Seu próximo destino foi a antiga vizinhança dos Tavares, a propriedade do Sullivan, onde Francisca trabalhara brevemente. Estava agora abandonada. Paulo saltou o portão enferrujado e caminhou pelo jardim descuidado até encontrar o caseiro que ainda morava nos fundos. O senhor trabalhava aqui quando a família Sullivan morava na casa. Perguntou mostrando sua identificação. O homem já idoso assentiu lentamente. Sim, senhor. Estou aqui há quase 40 anos. Lembra-se de uma empregada chamada Francisca Oliveira. O caseiro coçou a cabeça grisalha. Francisca? Sim. Trabalhou aqui por uns 5 ou 6 meses. Saiu de repente. Pouco depois daquele escândalo com a filha dos Tavares, Paulo sentiu seu coração acelerar. O senhor sabe se ela tinha alguma relação com alguém da casa dos Tavares? Bem, o caseiro hesitou, olhando ao redor como se alguém pudesse estar ouvindo. Tinha aquele caso com o motorista deles. Nelson. Acho que era o nome. Viviam cochichando pelos cantos. Depois que a menina desapareceu, ele sumiu também. Pensei que tinham fugido juntos. Nelson Machado, murmurou Paulo, o nome trazendo à tona lembranças da investigação original. O motorista que havia desaparecido na mesma noite do sequestro. A polícia o havia considerado vítima, possivelmente morto pelos sequestradores. Mas seu corpo nunca foi encontrado. Isso mesmo, Machado, sujeito estranho, sempre de cara fechada. Mas com Francisca, era diferente. Os dois pareciam estar sempre tramando algo. Paulo anotou rapidamente as informações. As peças começavam a se encaixar, formando um quadro perturbador. O senhor tem alguma ideia de para onde Nelson pode ter ido? O caseiro deu de ombros. Ouvi dizer que apareceu em Campinas uns anos depois. Não com o mesmo nome, claro. Mas um conhecido meu jurava que o viu trabalhando como segurança num shopping. Campinas, a menos de 1 hora de Itatiba. Paulo agradeceu ao caseiro e partiu imediatamente. O tempo era crucial. Se Francisca e Nelson estavam envolvidos no sequestro de Beatriz, e se Luana era realmente a menina desaparecida, alguém eventualmente notaria a semelhança entre ela e os Tavares. A viagem até Campinas foi rápida. Mas a busca por Nelson revelou-se mais complicada.
O ex-motorista parecia ter desenvolvido um talento para passar despercebido. Paulo mostrou fotos antigas a dezenas de pessoas. Frequentou bares decadentes onde seguranças costumavam se reunir, até finalmente conseguir uma pista concreta. Esse cara? Perguntou um porteiro bêbado, examinando a foto. Chama-se Roberto agora. Mora num daqueles conjuntos habitacionais na periferia. Aparece no bar do Zeca às sextas. Era quinta-feira. Paulo decidiu que voltaria no dia seguinte. Enquanto isso, em Itatiba, Francisca recebia uma visita inesperada. A campainha tocou quando ela terminava de preparar um chá medicinal. Ao abrir a porta, quase deixou cair a xícara que segurava. Você? Sussurrou, o rosto empalidecendo. Um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e corpo ainda forte apesar da idade, entrou sem ser convidado. Seu rosto tinha cicatrizes de acne antiga e uma expressão permanentemente amargurada. Surpresa em me ver, Chica? Perguntou com voz áspera, usando o antigo apelido que só ele conhecia. O que está fazendo aqui, Nelson? Francisca fechou a porta rapidamente, olhando nervosa para a rua. Um velho amigo em São Paulo me contou uma história interessante. Nelson largou-se numa cadeira, apoiando os cotovelos na mesa da cozinha. Sobre uma garota de Itatiba trabalhando na mansão Tavares. Uma garota que usa um certo pingente. Imaginei que você gostaria de saber. Francisca. Sentou-se lentamente, as pernas fracas demais para sustentá-la. Luana não tem nada a ver com aquela história. Deixe-a fora disso. Nelson riu sem humor. Luana, é assim que você chama Beatriz agora. Muito criativo da sua parte, Chica. O que você quer? A voz de Francisca tremeu. Já lhe dei tudo o que tinha ao longo desses anos. As coisas mudaram, respondeu ele, inclinando-se para a frente. Se Tavares descobrir quem ela é, vai querer saber quem a sequestrou, e não vou cair sozinho nessa história. Ele não vai descobrir, insistiu Francisca, mais para si mesma que para Nelson. Já descobriu, afirmou o homem, observando o pânico crescer nos olhos da idosa. Por que você acha que ele fechou a fábrica? Por que ofereceria empregos em sua casa? Está juntando as peças, Chica, e logo vai chegar até nós. Meu Deus! Francisca levou a mão trêmula ao coração. O que faremos? Nelson levantou-se, caminhando até a janela para verificar se ninguém os observava. Vou ficar por perto, e você deve tentar tirar a menina daquela casa o mais rápido possível. Invente uma doença. Diga que está morrendo. Qualquer coisa. Depois que Nelson saiu, Francisca permaneceu imóvel na cadeira por muito tempo. Suas mãos enrugadas apertavam um pequeno terço, os lábios movendo-se em orações silenciosas. Não eram apenas por sua alma que ela rezava, mas pela de Luana, a menina que criara como neta e amava mais que tudo. Perdão, Beatriz, sussurrou para o ar vazio. Perdão. Na manhã seguinte, Francisca recebeu um telegrama, a letra trêmula, as palavras simples, mas o efeito foi como uma bomba. Vó, estou bem. O trabalho é bom. Trarei remédios no domingo. Com amor, Luana. Domingo. Nelson disse que precisavam agir antes, com a determinação que só o desespero pode dar. A idosa pegou uma caneta e escreveu uma carta breve. Depois, reunindo suas últimas forças, arrastou-se até o mercado local para enviá-la. Enquanto isso, em Campinas, Paulo finalmente encontrava o homem que procurava. Nelson, agora Roberto, estava sentado num canto escuro do bar do Zeca, bebendo sozinho como fazia toda sexta-feira. Nelson Machado. Paulo aproximou-se cuidadosamente, mostrando seu cartão de advogado. Ou prefere Roberto? O homem congelou, o copo a meio caminho da boca. Não sei do que está falando, respondeu, olhos frios avaliando o recém-chegado. Meu nome é Roberto Silva. Paulo sentou-se em frente a ele. Sou advogado de Francisco Tavares. E acredito que temos muito a conversar sobre eventos de 20 anos atrás. Nelson empalideceu visivelmente. Não tenho nada a ver com aquela família, disse entre dentes. E se você sabe o que é bom para você, vai sair daqui agora mesmo. Encontramos Beatriz, declarou Paulo, observando atentamente a reação do homem. Por um instante, o rosto marcado de Nelson demonstrou puro choque, rapidamente substituído por uma expressão calculista. Não sei de nenhuma Beatriz, respondeu, levantando-se. E não tenho mais nada a dizer. Paulo também se levantou, bloqueando o caminho de Nelson.
Sabemos sobre você e Francisca. Sabemos sobre o sequestro. Um brilho perigoso surgiu nos olhos do ex-motorista. Se você realmente soubesse alguma coisa, não estaria aqui sozinho, mas com a polícia, disse em voz baixa. Está blefando, advogadozinho, e está brincando com fogo. Antes que Paulo pudesse responder, Nelson empurrou-o com força contra a mesa e saiu rapidamente do bar. O advogado tentou segui-lo, mas perdeu-o nas ruas estreitas e mal iluminadas. Voltando ao carro, Paulo tirou o celular do bolso para ligar para Francisco. Havia 15 chamadas perdidas. Algo estava errado. Retornou imediatamente. Onde você está? A voz de Francisco soava desesperada. Em Campinas encontrei Nelson, mas ele fugiu. O que aconteceu? Luana recebeu uma carta da avó. Disse que está à beira da morte. A menina está em pânico. Quer voltar para Itatiba imediatamente. Paulo fechou os olhos, compreendendo a estratégia. Não a deixe ir sozinha. Vou direto para lá. Acho que Nelson também estará indo. Como ele poderia saber? Perguntou Francisco, confuso. Alguém o avisou sobre Luana trabalhando em sua casa? Tenho certeza que foi ele quem pressionou Francisca a escrever a carta. É uma armadilha. Francisco, eles não querem apenas afastar Luana de você. Querem silenciá-la de vez. O silêncio do outro lado da linha confirmou que Francisco compreendia a gravidade da situação. O teste de DNA deu positivo, disse finalmente. É ela, Paulo. É minha Beatriz. Proteja-a a todo custo, respondeu o advogado. Estou a caminho. A carta de Francisca queimava no bolso do avental de Luana, enquanto ela limpava freneticamente o escritório de Francisco. As palavras da avó ecoavam em sua mente. Estou muito doente. Talvez não tenha muito tempo. Preciso te ver, minha filha. Tenho coisas importantes para te contar antes de partir. Está tudo bem. A voz de Matilde, a governanta, sobressaltou Luana. Parece pálida. Minha avó está muito mal, respondeu, tentando controlar o tremor na voz. Preciso voltar para Itatiba hoje. Matilde franziu a testa. O ônibus para as funcionárias só parte no domingo. Não posso esperar até domingo. Luana largou o espanador. Vou pegar um ônibus da rodoviária. Sei que é contra as regras sair antes. Mas é uma emergência. A governanta hesitou, claramente dividida entre seguir as regras e a compaixão. Vou falar com o Sr. Tavares. Talvez ele possa ajudar. Não precisa incomodá-lo, insistiu Luana. Mas Matilde já havia saído. Sozinha novamente, Luana continuou sua limpeza, movendo-se automaticamente enquanto sua mente estava a quilômetros dali, com a avó. Ao passar o pano na grande mesa de mogno, acidentalmente derrubou uma pilha de documentos. Abaixou-se rapidamente para recolhê-los, tentando reorganizá-los na ordem original. Foi quando viu a fotografia. Uma mulher elegante usando um vestido azul marinho sorria para a câmera, ao redor de seu pescoço, brilhando sob a luz do flash. Estava um pingente de anjo idêntico ao seu. Absolutamente idêntico, com as mãos trêmulas. Luana virou a foto no verso. Uma letra cursiva registrava: Eliane, com o presente de aniversário que adorou, 1998. Seu coração acelerou, 1998, apenas um ano antes de seu nascimento. Segundo o que Francisca sempre contara, o pingente que ela carregava era de sua mãe. Mas a mulher da foto era Eliane Tavares, esposa de Francisco. Como isso era possível, a menos que... Não, era absurdo. Coincidência. Só isso. 2 joias parecidas. Mas enquanto guardava os papéis, outra fotografia chamou sua atenção. Um registro de família. Francisco, Eliane e uma menina pequena, talvez com 5 anos. A mesma idade que Luana tinha quando suas memórias começavam. Antes disso, apenas escuridão. A criança usava um vestido verde e sorria com covinhas idênticas às suas. No pescoço, o mesmo pingente de anjo. As mãos de Luana tremiam tanto que ela quase derrubou a foto. Aquela criança poderia ser ela mais nova. A semelhança era inegável. A mesma forma do rosto, o mesmo sorriso, os mesmos olhos. O que você está fazendo? A voz de Francisco soou da porta. Luana virou-se assustada, escondendo instintivamente as fotos atrás das costas. Desculpe, eu derrubei alguns papéis e... Vi que você encontrou as fotos da minha família, disse ele, surpreendendo-a. Eu não estava bisbilhotando. Juro,
explicou Luana rapidamente. Foi um acidente. Francisco se aproximou lentamente. Matilde disse que sua avó está doente e você precisa voltar para Itatiba. Luana assentiu, aliviada pela mudança de assunto. Sim, senhor. Ela me escreveu dizendo que não está bem. Posso providenciar um motorista para levá-la, ofereceu Francisco, estudando atentamente o rosto dela. Mas antes, gostaria de lhe fazer uma pergunta. O tom sério dele a deixou nervosa. Claro, senhor. Por que você usa esse pingente? A pergunta pegou Luana de surpresa. Sua mão instintivamente tocou o pequeno anjo escondido sob o uniforme. Foi da minha mãe. A única lembrança que tenho dela. Posso vê-lo. Luana hesitou. As palavras de Francisca ecoando em sua mente. Nunca mostre esse pingente a ninguém. Mas algo nos olhos de Francisco, esperança, dor, ansiedade, a fez puxar a corrente dourada, revelando o anjo. Francisco se aproximou, os olhos fixos na pequena joia. Vire-o, por favor. Quando Luana virou o pingente, revelando as iniciais BT gravadas no verso, o empresário empalideceu visivelmente. Você sabe o que são essas iniciais? Perguntou ele, a voz pouco mais que um sussurro. Não, minha avó nunca explicou. Francisco respirou fundo. BT. Beatriz Tavares, minha filha. Uma onda de tontura atingiu Luana. Ela se apoiou na mesa para não cair. Isso não pode ser verdade. Meus pais morreram em um acidente. Minha avó me criou desde bebê. Sua avó, Francisca, trabalhava para nossos vizinhos quando Beatriz foi sequestrada há 20 anos. Explicou Francisco calmamente, como se tivesse ensaiado aquelas palavras. Na mesma noite, o motorista da família, Nelson Machado, também desapareceu. Não, Luana balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Isso é loucura. Por que minha avó faria algo assim? Não sei todos os detalhes ainda, admitiu Francisco. Mas esse pingente é único. Eu mesmo o desenhei para Beatriz. Tem um compartimento secreto que apenas nossa família conhecia. Os dedos de Francisco tocaram delicadamente o pingente, pressionando um ponto específico para o espanto de Luana. A parte de trás se abriu, revelando um minúsculo compartimento contendo uma foto em miniatura de um bebê. Como você, Luana sentiu suas pernas fraquejarem. Eu nunca soube disso, porque não era para você saber, respondeu Francisco suavemente. Beatriz tinha 5 anos quando foi levada, jovem o suficiente para eventualmente esquecer sua vida anterior, especialmente se dissessem a ela que era outra pessoa. Luana recuou alguns passos, sentindo-se sufocada. Preciso falar com minha avó. Ela vai explicar tudo isso. Deve haver um engano. No mesmo instante, Matilde apareceu à porta, o semblante preocupado. Senhor Tavares, o DR, Paulo está ao telefone. Diz que é urgente. Francisco olhou para Luana com preocupação. Ai, espere aqui, por favor. Prometo que resolveremos isso juntos. Assim que ele saiu, Luana sentiu-se tomada por um pânico irracional. Precisava sair dali. Precisava falar com Francisca. Exigir a verdade. Sem pensar 2 vezes. Pegou sua bolsa e correu para a saída dos fundos. O motorista que levava suprimentos para a cozinha estava prestes a partir. Pode me dar uma carona até a rodoviária? Pediu, ofegante. É uma emergência familiar. 30 minutos depois, Luana embarcava em um ônibus para Itatiba, a mente em turbilhão. Enquanto a paisagem passava rapidamente pela janela, ela tentava organizar os pensamentos. Era impossível. Ela não podia ser Beatriz Tavares. Toda a sua vida, todas suas memórias, seriam mentiras. Mas o pingente, as iniciais, o compartimento secreto, as estranhas sensações de familiaridade com a mansão, os sonhos recorrentes com corredores que nunca havia visitado, mas conhecia perfeitamente. Ao chegar em Itatiba, Luana praticamente correu do ponto de ônibus até a pequena casa onde crescera. A porta estava destrancada, algo que Francisca jamais permitiria. Vó, chamou, entrando cautelosamente. Vó, sou eu, Luana. Um gemido fraco veio do quarto. Francisca estava deitada na cama, mais pálida do que Luana jamais a vira. Ao lado dela, uma caixa de remédios vazios e um copo d'água pela metade. Luana, sussurrou a idosa. Você veio? O que aconteceu? Perguntou,
correndo para segurar a mão enrugada da avó. Meu coração, murmurou Francisca, a respiração laboriosa. Não estou bem. Vou chamar uma ambulância. Luana alcançou o telefone antigo na mesinha de cabeceira. Não. A firmeza na voz fraca de Francisca a surpreendeu. E antes, preciso te contar. A verdade. Luana sentou-se na beirada da cama, o coração batendo forte. É sobre o pingente, não é? Sobre quem eu realmente sou. Os olhos de Francisca se arregalaram de surpresa. Você sabe, Francisco Tavares me mostrou fotos. Disse que esse pingente pertencia à filha dele, Beatriz, que foi sequestrada há 20 anos. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de Francisca. Perdão, minha filha, perdão. Então é verdade. A voz de Luana tremeu. Eu sou Beatriz Tavares. Francisca tentou se sentar, mas caiu de volta nos travesseiros. Uma expressão de dor atravessando seu rosto. Sim, admitiu finalmente. Mas não foi como ele pensa. Não foi por dinheiro. Enquanto Francisca falava, sua respiração tornou-se mais difícil. De repente, seus olhos se reviraram e seu corpo foi tomado por espasmos. Vó, gritou Luana desesperada. Não, por favor, não agora, sem pensar 2 vezes. Discou o número de emergência. Enquanto esperava a ambulância, encontrou a pequena caixa de madeira que Francisca sempre mantinha trancada. A chave estava na mesa de cabeceira, como se a idosa tivesse planejado mostrá-la a Luana. Com mãos trêmulas, abriu a caixa. Dentro, encontrou documentos antigos, algumas joias baratas e, no fundo, um envelope amarelado. Ao abri-lo, dezenas de recortes de jornal caíram sobre a cama. Todos sobre o mesmo assunto: o sequestro de Beatriz Tavares. Uma manchete em especial chamou sua atenção. Empresário oferece recompensa milionária por informações sobre filha desaparecida. A foto mostrava Francisco mais jovem, devastado, segurando o mesmo pingente de anjo que agora pendia do pescoço de Luana. Naquele momento, a sirene da ambulância soou ao longe. Luana guardou rapidamente os recortes, escondendo a caixa antes que os paramédicos entrassem. Por favor, salvem minha avó, implorou quando eles chegaram. Ela é tudo que tenho, mas enquanto acompanhava a maca até a ambulância, uma voz em sua mente sussurrava. Não é verdade. Ela não é tudo que você tem, nunca foi. O Hospital Municipal de Itatiba era pequeno e simples, com paredes descascadas e equipamentos ultrapassados. Luana sentou-se na sala de espera. Os recortes de jornal ainda queimando em sua bolsa como brasas. Depois de 2 horas angustiantes, um médico de meia-idade finalmente apareceu. Família de Francisca Oliveira. Sou eu. Luana levantou-se de um salto. Como ela está? Estabilizada por enquanto, respondeu o médico com expressão grave. Foi um derrame bastante sério. Conseguimos conter o dano inicial, mas precisamos transferi-la para São Paulo. Não temos estrutura adequada aqui. São Paulo, repetiu Luana, uma sensação estranha no estômago. Mas não tenho como pagar um hospital particular. Já estamos providenciando a transferência para o Hospital Santa Catarina, informou o médico, consultando a prancheta. Todas as despesas serão cobertas pelo senhor, Francisco Tavares. Ele ligou há pouco. Luana sentiu as pernas fraquejarem, como Francisco havia descoberto tão rapidamente. Posso vê-la? O médico assentiu. 5 minutos apenas. Ela está sedada, mas consciente no pequeno quarto. Francisca parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Tubos e monitores cercavam a cama, bips constantes marcando os batimentos cardíacos instáveis. Luana sentou-se na cadeira ao lado, segurando a mão frágil da idosa. Luana, sussurrou Francisca, os olhos se abrindo com dificuldade. Você precisa sair daqui. Não vou a lugar nenhum, vó. Vamos para São Paulo, para um hospital melhor, o senhor Tavares. Não. A reação de Francisca foi tão forte que os monitores dispararam alarmes. Nelson. Ele vai... Quem é Nelson? Vó, perguntou Luana, inclinando-se para mais perto, antes que Francisca pudesse responder. A porta se abriu. Francisco Tavares e Paulo Meireles entraram, acompanhados por 2 homens que pareciam seguranças. Graças a Deus você está bem, disse Francisco, o alívio evidente em sua voz. Fiquei desesperado quando soube que tinha partido.
Luana levantou-se, instintivamente colocando-se entre Francisco e a cama de Francisca. Como me encontraram? O motorista me contou que te deu carona, explicou Francisco. Viemos imediatamente. Paulo se aproximou, verificando os monitores. A ambulância para transferência já está a caminho, em São Paulo. Ela terá os melhores cuidados. Os olhos de Francisca se encheram de pânico. Não quero ir, Luana. Não deixe. Vó, é para o seu bem. Luana tentou acalmá-la, embora ela mesma estivesse confusa e assustada. Preciso que você melhore. Temos muito o que conversar. Os seguranças saíram para organizar a transferência, deixando os 4 sozinhos no quarto. Um silêncio tenso se instalou, quebrado apenas pelos bips das máquinas. Sei que deve estar confusa, começou Francisco, dirigindo-se a Luana. Mas preciso que saiba que minha única intenção é ajudar vocês duas. Mentiroso. A voz fraca de Francisca surpreendeu a todos. Você só quer levá-la embora. Francisco aproximou-se da cama. Sei o que você fez, Francisca. Sei que levou minha filha. A idosa fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Não foi como pensa. Então me explique. A voz de Francisco era controlada, mas suas mãos tremiam. Por que sequestrou minha Beatriz? Foi por dinheiro. Não sequestrei ninguém, respondeu Francisca. A respiração cada vez mais difícil. Salvei ela. Paulo colocou a mão no ombro de Francisco, acalmando-o. Deixe-a falar. Francisca olhou para Luana, que segurava sua mão firmemente. Era para ser só. Um susto. Começou a idosa, cada palavra claramente dolorosa. Nelson queria se vingar. Nelson Machado, meu motorista, perguntou Francisco, confuso. Você o humilhou. Na frente de todos, ameaçou prendê-lo por desvio de combustível. Francisca fez uma pausa para recuperar o fôlego. Ele planejou sequestrar Beatriz por alguns dias para assustar você, para mostrar que também podia perder algo valioso. Luana ouvia tudo em estado de choque. Sua vida inteira, sua identidade, desmoronava a cada palavra. Mas deu errado, continuou Francisca. A babá tentou impedir. Houve luta, Nelson. Ele a empurrou, ela bateu a cabeça. Morreu na hora. Francisco empalideceu. Lembrando-se do corpo da babá encontrado na casa, a polícia sempre assumiu que ela havia sido morta pelos sequestradores ao tentar proteger Beatriz. Por que não devolveu minha filha? Perguntou, a voz embargada. Por que a manteve todos esses anos? Nelson queria matá-la, eliminar a testemunha. Francisca chorava abertamente agora. Eu não podia permitir. A menina estava apavorada, tremendo, tão pequena. Eu a peguei e fugi para protegê-la. De Nelson, perguntou Paulo. Dele e de você. Francisca olhou diretamente para Francisco. Você destruiu tantas vidas com sua arrogância. Achei que Beatriz merecia algo melhor. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Luana sentia como se estivesse assistindo a uma peça de teatro sobre estranhos, não sua própria vida. Você poderia ter me devolvido depois, insistiu Francisco, a voz trêmula. Quando estivesse segura, eu pensei nisso. Nos primeiros meses, admitiu Francisca. Mas ela começou a me chamar de vovó, esqueceu seu passado, era feliz. E então, quando finalmente criei coragem, Eliane morreu. Os jornais diziam que você tinha enlouquecido de dor. Achei que seria pior para a menina. Francisco cobriu o rosto com as mãos, soluços silenciosos sacudindo seus ombros. E Nelson? Perguntou Paulo. Como ele permitiu que você ficasse com a criança? Ele apareceu, 1 ano depois, explicou Francisca. Descobriu onde estávamos, ameaçou nos denunciar, eu havia roubado algumas joias da mansão Tavares antes de fugir, vendia uma por ano, para pagar o silêncio dele. E o pingente, sussurrou Luana, tocando o anjo em seu pescoço. Por que deixou que eu o mantivesse? Era arriscado. Um sorriso triste apareceu no rosto cansado de Francisca. Você o amava tanto. Chorava quando eu tentava tirar, parecia lembrar, instintivamente. E talvez eu quisesse que um dia voltasse para sua família real. Quando fosse seguro, os monitores começaram a apitar mais rapidamente.
A pressão de Francisca estava subindo perigosamente. Não deveria se agitar, senhora, advertiu Paulo, preocupado. Não importa mais, respondeu Francisca, sua voz surpreendentemente clara. Nelson está aqui. Em Itatiba, veio me ameaçar. Quando soube que Luana estava na mansão, ele tem medo de ser descoberto, vai tentar acabar com tudo. Por isso escreveu aquela carta, perguntou Luana. Para me tirar da mansão? Francisca assentiu fracamente. Para proteger você, uma última vez. Onde podemos encontrar Nelson? Perguntou Francisco, recuperando a compostura. Não sei. Os olhos de Francisca começaram a se fechar. Ele sempre aparece, quando menos se espera. Paulo fez sinal para Francisco, indicando que era hora de sair. Os médicos da transferência esperavam no corredor, enquanto preparavam Francisca. Luana saiu para o jardim do hospital, precisando urgentemente de ar fresco. Sua mente girava. Ela era Beatriz Tavares, a filha sequestrada de um dos homens mais ricos do país. Toda sua vida, suas memórias, sua identidade, tudo baseado em uma mentira nascida de um crime, mas perpetuada. Segundo Francisca, por amor. Como você está? A voz de Francisco a trouxe de volta à realidade. Ele estava parado a alguns passos, inseguro sobre como se aproximar. Não sei, respondeu Luana honestamente. Não sei quem sou mais. Você é minha filha, disse ele simplesmente. E também é Luana. As duas coisas não precisam se excluir. Ela olhou para o homem à sua frente. Seu pai biológico, um estranho, e ao mesmo tempo, alguém que conhecia de algum modo profundo que não conseguia explicar. O que acontece agora? Vamos para São Paulo, respondeu Francisco. Francisca receberá os melhores cuidados. E quanto a Nelson, Paulo já acionou contatos na polícia. Ele não vai conseguir se aproximar de vocês. Um carro de ambulância aproximou-se da entrada do hospital. Paramédicos eficientes removeram Francisca, agora sedada e estável, conectada a diversos aparelhos. Ela vai ficar bem? Perguntou Luana, segurando a mão da idosa durante a transferência. Faremos o possível, prometeu Francisco. Enquanto a ambulância partia com sirenes ligadas, Francisco e Luana seguiam em outro veículo escoltado por seguranças. Da janela de um prédio abandonado próximo ao hospital, Nelson Machado observava tudo com expressão sombria. Em sua mão, um celular antigo com uma mensagem digitada. Plano B. Eles sabem de tudo. Francisca foi instalada em um quarto privativo no Hospital Santa Catarina, cercada por equipamentos de última geração e uma equipe médica dedicada exclusivamente ao seu caso. Luana permaneceu ao seu lado durante as primeiras 48 horas, observando com uma mistura de gratidão e desconforto o poder que o dinheiro de Francisco exercia ali. Um simples telefonema, e as melhores acomodações surgiam como mágica. Você precisa descansar, insistiu Paulo, entrando no quarto com um copo de café. Já se passaram 2 dias, Francisco mandou preparar um quarto para você na mansão. Então eu prefiro ficar aqui, respondeu Luana, sem tirar os olhos da avó sedada. Não quero que ela acorde sozinha. Os médicos disseram que ela permanecerá sedada por pelo menos mais 24 horas. O derrame foi grave. Luana esfregou os olhos cansados, as olheiras profundas e as roupas amassadas denunciavam seu esgotamento. Quando vou parar de chamá-la de avó? Perguntou de repente, surpreendendo Paulo. Quando vou começar a odiá-la pelo que fez? O advogado puxou uma cadeira, sentando-se ao lado dela. Ninguém espera que você mude seus sentimentos da noite para o dia, Luana, ou Beatriz, como prefere ser chamada. Ela deu de ombros, incerta. Não sei. Luana é quem sempre fui. Beatriz é uma estranha. Que tal deixarmos o tempo definir isso? Sugeriu Paulo gentilmente. Por enquanto, apenas descanse. Francisco está ansioso para conhecê-la melhor, mas entende que precisa de espaço, algo na forma como Paulo falava. Calmo, respeitoso, sem pressão, fez Luana finalmente ceder, após beijar a testa de Francisca. Deixou o hospital em companhia do advogado. A mansão Tavares parecia diferente agora. Não era mais apenas o local de trabalho, mas um pedaço de seu passado esquecido. Matilde aguardava na porta, visivelmente emocionada. Preparei o antigo quarto da menina, disse a governanta, lágrimas nos olhos. Francisco não deixou ninguém tocá-lo todos esses anos. Luana seguiu Matilde escada acima.
cada degrau despertando fragmentos de memórias, um caleidoscópio confuso de imagens e sensações. No final do corredor, uma porta branca com pequenas flores pintadas à mão. Este era seu quarto, explicou Matilde, abrindo a porta devagar, como se temesse perturbar fantasmas. O cômodo parecia congelado no tempo. Uma cama com dossel, prateleiras com bonecas e livros infantis. Um pequeno piano de brinquedo no canto. As cortinas amarelas filtravam a luz do sol, criando uma atmosfera dourada e surreal. Mantivemos tudo como estava, disse Matilde. Francisco não permitia mudanças. Dizia que você voltaria um dia. Luana entrou hesitante, tocando os objetos com a ponta dos dedos. Pegou uma boneca de porcelana de cabelos escuros e vestido azul. Beatriz, murmurou, o nome soando estranho em seus lábios. Era sua preferida, confirmou Matilde. Você a levava para todo lugar, por um instante. Luana viu-se pequena, correndo pelos corredores com aquela mesma boneca. A memória era tão vívida que a deixou tonta. Vou deixá-la descansar, disse Matilde, percebendo seu desconforto. Se precisar de algo, é só chamar sozinha. Luana deitou-se na cama que um dia fora sua. O colchão macio, os lençóis de algodão egípcio, luxos que jamais conhecera na pequena casa em Itatiba. Lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas enquanto o cansaço finalmente a vencia. Acordou horas depois com batidas suaves na porta. Posso entrar? A voz de Francisco era hesitante. Luana sentou-se na cama, ajeitando os cabelos desgrenhados. Sim, claro. Francisco entrou carregando uma bandeja com frutas, pão e suco. Achei que estaria com fome, disse, colocando a bandeja na mesinha lateral. Matilde queria trazer, mas pensei que... talvez pudéssemos conversar. O gesto simples, um pai trazendo comida para a filha, criou um nó na garganta de Luana, em toda a sua vida. Nunca tivera uma figura paterna. Obrigada, conseguiu dizer, pegando um pedaço de pão. Francisco sentou-se na poltrona próxima à janela, claramente desconfortável. 2 décadas de espera, e agora não sabia o que dizer. Como está Francisca? Perguntou finalmente. Estável, respondeu Luana. Os médicos estão otimistas. Um silêncio pesado caiu entre eles. Paulo me contou sobre o teste de DNA, disse Luana subitamente. Quando fez isso, Francisco pareceu envergonhado. Um fio de cabelo do seu travesseiro. Não foi a maneira mais ética, admito, mas precisava ter certeza. E agora tem. Sim, você é minha filha, Beatriz. Luana colocou o pão de volta no prato, o apetite desaparecendo. O que espera de mim agora? Que eu simplesmente esqueça 20 anos da minha vida e volte a ser sua filhinha. A dureza em sua voz surpreendeu a ambos. Não, respondeu Francisco com calma. Espero apenas conhecer a mulher que minha filha se tornou. Algo na sinceridade daquelas palavras amoleceu a resistência de Luana. Não sei como fazer isso, admitiu. Não sei como ser Beatriz Tavares. Então não seja, sugeriu Francisco. Seja apenas você. Podemos descobrir o resto juntos, nos dias seguintes. Enquanto Francisca permanecia no hospital, Luana e Francisco estabeleceram uma rotina cautelosa. Café da manhã juntos. Depois Francisco ia para o escritório, enquanto Luana visitava Francisca. Encontravam-se para jantar, onde conversavam sobre assuntos seguros, livros, música, filmes, nada muito pessoal, nada muito profundo. Paulo dividia seu tempo entre coordenar a segurança da mansão e trabalhar com a polícia para localizar Nelson. O ex-motorista parecia ter desaparecido novamente. Foi durante um desses jantares que Francisco finalmente tocou em um assunto delicado. Pensei em organizar uma festa para apresentá-la oficialmente como minha filha, disse, observando a reação de Luana. Nada muito grande, apenas alguns amigos próximos e executivos da empresa. Luana largou o garfo, subitamente nervosa. Não acho que esteja pronta para isso. Entendo, respondeu Francisco. Disfarçando sua decepção, foi apenas uma ideia. Não sei me comportar como uma Tavares, explicou Luana. Não sei usar esses talheres todos. Não conheço vinhos. Não sei nada sobre seu mundo. Posso contratar professores, sugeriu Francisco imediatamente. Etiqueta, vinhos, idiomas, tudo o que quiser aprender. Vê, é exatamente disso que estou falando.
Luana levantou-se da mesa frustrada. Você quer transformar Luana em Beatriz? Quer apagar quem eu sou? Não é isso, protestou Francisco, também se levantando. Só quero dar a você oportunidades que nunca teve. Oportunidades ou obrigações? Questionou ela amargamente. Sou uma lavadeira de Itatiba, Sr. Tavares, não uma herdeira. Você é minha filha. A voz de Francisco elevou-se, décadas de dor finalmente transbordando. Minha única filha. Passei 20 anos procurando por você, sofrendo, imaginando se estava viva ou morta. E agora que finalmente a encontrei, não vou perdê-la novamente. Luana recuou, assustada com a intensidade da explosão. Eu não pedi por nada disso, sussurrou. Nem eu, respondeu Francisco, subitamente exausto. Nenhum de nós pediu pelo que aconteceu. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo celular de Luana. Era o hospital. Francisca acordou, informou ela depois de atender. Está perguntando por mim. Vou com você, ofereceu Francisco. Prefiro ir sozinha, respondeu Luana, já pegando sua bolsa. Preciso falar com ela a sós, no hospital. Encontrou Francisca sentada na cama, ainda frágil, mas consciente. Suas primeiras palavras foram um pedido de desculpas. Perdão, minha filha, por todas as mentiras. Luana sentou-se ao lado da cama, segurando a mão enrugada da idosa. Por que, vó? Por que não me disse a verdade quando cresci? Medo, respondeu Francisca simplesmente. Medo de perder você. Medo de Nelson. Medo da prisão. Você me roubou minha vida. Minha identidade, disse Luana, lágrimas escorrendo por seu rosto. Roubou de mim a chance de conhecer meus pais. Sua mãe já havia falecido quando pensei em devolvê-la, explicou Francisca tristemente. E seu pai? Ele era um homem duro, obcecado pelo trabalho. Achei que seria mais feliz comigo, com uma vida simples. Não era sua decisão para tomar, respondeu Luana, a mágoa evidente em sua voz. Você escolheu por mim. Francisca fechou os olhos, aceitando a acusação. Sim, e viverei com essa culpa para sempre. Mas quero que saiba, tudo o que fiz, depois daquela noite terrível, foi pensando em seu bem-estar. Eu te amei como se fosse minha verdadeira neta. Eu sei, disse Luana suavemente. É isso que torna tudo tão difícil. Não consigo te odiar, mesmo querendo. Quando Luana retornou à mansão, encontrou Francisco e Paulo na biblioteca, ambos com expressões graves. O que aconteceu? Perguntou. Alarmada, Nelson foi visto próximo ao hospital, informou Paulo. Um dos seguranças o reconheceu, mas ele fugiu antes que pudessem capturá-lo. O que ele quer? Questionou Luana. Francisca não tem mais nada para dar a ele. Francisco e Paulo trocaram olhares preocupados. Não é dinheiro que ele quer agora, explicou Francisco. É vingança e silêncio permanente. A segurança ao redor do hospital e da mansão Tavares foi reforçada. Guardas armados patrulhavam os corredores, verificavam cada visitante, inspecionavam cada veículo. Francisco não poupava recursos para proteger sua recém-encontrada filha e a mulher que, apesar de tudo, a criara com amor. Luana observava tudo com uma mistura de assombro e desconforto. Em Itatiba, a única segurança que conhecia era a velha fechadura enferrujada da porta da frente e o cachorro do vizinho que latia para estranhos. Isso tudo é realmente necessário? Perguntou a Francisco enquanto entravam na Mercedes blindada para mais uma visita ao hospital. Nelson não é um homem comum, respondeu ele, o semblante grave. Paulo descobriu seu histórico completo. Antes de trabalhar para mim, ele cumpriu pena por agressão, tem conexões com pessoas perigosas. No hospital, Francisca mostrava sinais de melhora. A fisioterapia começara, e embora o lado esquerdo de seu corpo ainda apresentasse fraqueza, os médicos estavam otimistas. Tenho algo para contar, disse Luana, sentando-se ao lado da cama. Encontrei os recortes de jornal em sua caixa. Francisca baixou os olhos, envergonhada. Guardei cada notícia sobre o caso, para nunca esquecer o que havia feito. Luana hesitou antes de fazer a pergunta que a atormentava há dias. Ele, Nelson. Alguma vez ele me machucou. Quando eu era pequena, o pânico atravessou o rosto enrugado de Francisca. Não.
Nunca permiti que chegasse perto de você. Era a condição para que eu continuasse pagando. Ele só queria o dinheiro. Não se importava realmente com você. Naquele momento, o celular de Luana vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Olá, Beatriz. Ou prefere Luana? Precisamos conversar sobre sua avó querida, sozinhos. Ou todos os segredos dela virão à tona, inclusive os que ela não te contou. Luana sentiu o sangue gelar nas veias. Como conseguira seu número? O que foi? Perguntou Francisca. Notando sua palidez. Nada, mentiu Luana, guardando rapidamente o celular. Só uma propaganda, outra mensagem chegou. Não conte a ninguém. Estou observando você agora mesmo. Se avisar a polícia ou seu papai rico, a velhota sofre as consequências. Estacionamento, 20 minutos. Luana olhou instintivamente para a janela. Ele estava ali, observando. Acho que vou buscar um café, disse, tentando parecer natural. Você quer alguma coisa? Não, obrigada, querida, respondeu Francisca, sem perceber seu nervosismo. No corredor, Luana debateu-se com a decisão. Enviou uma mensagem rápida para Paulo. Nelson entrou em contato. Quer me encontrar no estacionamento em 20 minutos? Estou indo, mas fique de olho. O estacionamento subterrâneo do hospital estava quase vazio. Luzes fluorescentes piscavam, criando sombras inquietantes entre os poucos carros. Luana caminhou devagar, todos os sentidos em alerta. Prudente, mas não o suficiente, disse uma voz rouca atrás dela. Luana virou-se rapidamente. Nelson parecia mais velho do que nas fotos que vira, mas seus olhos mantinham a mesma frieza calculista. Vestia roupas simples e escuras e segurava algo na mão direita, escondido no bolso do casaco. O que você quer? Perguntou Luana, tentando controlar o tremor na voz. Há apenas uma conversa civilizada, respondeu Nelson, com um sorriso que não alcançava os olhos. Sobre o passado e o futuro, principalmente o futuro. Diga logo. Sua avó não contou toda a verdade. Começou ele, aproximando-se lentamente. Sobre aquela noite. Sobre o que realmente aconteceu. Um barulho de passos fez Nelson olhar rapidamente para trás. Aproveitando a distração, Luana tentou correr, mas ele foi mais rápido. Agarrou seu braço com força surpreendente para um homem de sua idade. Não tão rápido, princesa. Nossa conversa mal começou. Solte-a agora mesmo. A voz autoritária de Paulo ecoou pelo estacionamento. O advogado estava parado a alguns metros. Acompanhado por 2 seguranças, Nelson puxou Luana contra si, pressionando algo duro contra suas costelas. Diga a eles para recuarem, ou acabo com você aqui mesmo, sussurrou em seu ouvido. Paulo, não se aproxime, gritou Luana, o terror evidente em sua voz. Ele está armado. O advogado fez sinal para os seguranças pararem. O que você quer, Nelson? Perguntou Paulo calmamente. Dinheiro, podemos negociar? Tarde demais para negociações, respondeu o ex-motorista, recuando em direção a um carro estacionado nas sombras. A garota vem comigo, uma pequena viagem ao passado. Você não vai sair daqui com ela, afirmou Paulo. Firme. Não. Nelson sorriu, tirando do bolso não uma arma, mas um pequeno controle remoto. Acho que vou sim. Ou o quarto 428 vai pelos ares em 5 minutos. O quarto de Francisca. Luana sentiu suas pernas fraquejarem. Você está blefando, disse Paulo, embora sua expressão traísse preocupação. Quer apostar a vida da velha nisso? Perguntou Nelson friamente. Bomba simples, embaixo da cama. Os sensores do hospital não detectam em segundos. Ele arrastou Luana até o carro, empurrando-a para o banco do passageiro antes de entrar e trancar as portas. Se alguém nos seguir, detono a bomba, gritou pela janela enquanto acelerava para a saída. Luana olhava desesperadamente para trás, vendo Paulo e os seguranças diminuírem na distância. Eles não vão arriscar, disse Nelson, como se lesse seus pensamentos. Francisca significa muito para você, e você significa muito para seu pai agora. Para onde está me levando? Perguntou Luana, procurando freneticamente uma maneira de escapar. Para onde tudo começou, respondeu ele enigmaticamente. E onde tudo vai terminar? O carro acelerou pela rodovia que saía de São Paulo, dirigindo-se para o interior. Luana reconheceu a estrada para Itatiba, mas Nelson pegou uma saída diferente.
Uma estrada secundária que serpenteava por áreas densamente arborizadas. No hospital, o caos se instalara. Paulo havia ordenado a evacuação imediata do quarto de Francisca e de todos os quartos próximos. Francisco chegou em meio à confusão. "O que está acontecendo? Onde está Luana?" perguntou, o desespero em sua voz. "Nelson a levou", explicou Paulo rapidamente. "Ameaçou explodir uma bomba no quarto de Francisca se tentássemos impedi-lo." "Meu Deus, e Francisca? Está segura? Já chamamos a unidade antibombas. Estão verificando o quarto agora. Para onde ele a levou?" "Não sabemos ao certo, mas disse algo sobre onde tudo começou", respondeu Paulo. Francisco fechou os olhos, tentando pensar. Onde tudo começou? O sequestro, a mansão antiga onde moravam quando Beatriz foi levada. Uma ideia súbita iluminou seu rosto. "A casa de campo", exclamou. "Em Mariporã, era o único lugar onde deixávamos Nelson ficar na casa principal quando viajávamos. Ele conhecia cada canto. Foi o primeiro lugar onde Beatriz aprendeu a andar, a falar." "Tem certeza?" perguntou Paulo, já pegando o telefone. "É o único lugar que faz sentido", respondeu Francisco. "É isolado, abandonado há anos. Perfeito para manter alguém escondido." Enquanto isso, o carro de Nelson havia deixado as estradas principais. Entrando em uma trilha de terra que parecia não levar a lugar nenhum, árvores densas fechavam-se sobre eles, bloqueando a luz do sol poente. "Reconhece este lugar?" perguntou Nelson, observando Luana pelo canto do olho. Ela olhou pela janela, uma sensação estranha e familiar crescendo em seu peito. Flashes de memória. Uma casa de pedra, um lago, o som de pássaros ao amanhecer. "Não, sim, não sei", respondeu confusa. "Foi aqui que te trouxe naquela noite", revelou Nelson, sua voz agora estranhamente calma. "A casa de campo dos Tavares. Irônico, não? Escondi a herdeira na propriedade do próprio pai. Quando finalmente o carro parou, estava completamente escuro. À frente, uma casa em estilo colonial parcialmente coberta por trepadeiras, e musgo erguia-se como um fantasma do passado. Janelas quebradas, portas apodrecendo, um ar de abandono e desolação. Bem-vinda ao seu primeiro lar longe de casa." "Beatriz", disse Nelson, desligando o motor. "Ou seria o último?" A casa de campo exalava o cheiro úmido do abandono. Nelson empurrou Luana para dentro, acendendo uma velha lanterna que iluminou parcialmente o ambiente. Móveis cobertos por lençóis empoeirados pareciam fantasmas congelados no tempo. Teias de aranha decoravam os cantos, e o assoalho de madeira rangia a cada passo. "Por que me trouxe aqui?" perguntou Luana, tentando ganhar tempo enquanto seus olhos se adaptavam à penumbra e buscavam uma rota de fuga. Nelson sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos, fechando o ciclo. "Poético, não acha? Tudo começou aqui, tudo termina aqui." Ele a empurrou em direção a uma escada que levava ao porão. "Desça, Mo, não." Luana plantou os pés no chão, reunindo coragem. "Não até você me dizer o que quer." O ex-motorista aproximou-se, seu rosto a centímetros do dela. "Quero que seu pai sofra como eu sofri. Quero que ele perca tudo que ama, como eu perdi." "Você está falando do emprego. Por isso todo esse ódio?" perguntou ela, genuinamente confusa. Uma gargalhada amarga escapou da garganta de Nelson. "Emprego? Você acha que é sobre um maldito emprego?" Ele agarrou o braço dela com força e a arrastou até uma sala lateral. Com um movimento brusco, arrancou um lençol que cobria a parede, revelando um antigo painel de fotos emolduradas. A maioria estava coberta por poeira e teias, mas uma se destacava. Parecia ter sido limpa recentemente. "Olhe bem", ordenou ele. A foto mostrava um jovem Francisco Tavares ao lado de uma mulher bonita que não era Eliane. Ambos sorriam para a câmera, os braços entrelaçados. "Quem é ela?" perguntou Luana, sem entender. "Minha esposa", respondeu Nelson, a voz trêmula de emoção contida. "Ana Luísa, a mulher que seu pai destruiu." Luana olhou mais atentamente para a foto, a data no canto. 1993, 6 anos antes do sequestro de Beatriz. "O que aconteceu com ela?" "Seu pai a seduziu", narrou Nelson, os olhos fixos na imagem. "Ela trabalhava como secretária dele, recém-casada comigo, Francisco.
Sempre acostumado a ter tudo o que queria, a transformou em mais uma conquista. Quando descobri, confrontei-o. Sabe o que ele fez? Nelson não esperou resposta. Riu na minha cara. Disse que eu deveria agradecer que minha esposa tinha conseguido atrair alguém como ele. Depois me ofereceu dinheiro para ficar quieto e manter o emprego. Aceitei o dinheiro, mas não o perdão. Ana Luísa se matou 3 meses depois, não suportando a humilhação. E seu pai nem foi ao enterro. Apenas mandou flores caras, como se isso compensasse uma vida. A revelação atingiu Luana como um soco. Era uma faceta de Francisco que ela nunca tinha imaginado. Isso não justifica sequestrar uma criança inocente, argumentou, tentando raciocinar com ele. Não era para machucar você, admitiu Nelson. Era só para ele sentir o mesmo desespero que senti. Ia devolvê-la depois de alguns dias. Mas algo deu errado. A babá, confirmou ele. Nunca planejei matá-la. Foi um acidente, como Francisca contou. Depois disso, tudo desandou. Passos no andar superior interromperam a conversa. Alguém havia chegado. Nelson empurrou Luana para trás de um sofá, pressionando a mão contra sua boca. Nenhuma palavra, sussurrou. Os passos se aproximavam lentamente, cautelosos. Nelson pegou um pedaço de madeira quebrado do chão e posicionou-se ao lado da porta. Luana, a voz de Francisco ecoou pela casa vazia. Você está aí. O coração de Luana acelerou. Seu pai tinha vindo sozinho. Onde estava Paulo? A polícia. Quando Francisco entrou no cômodo, Nelson atacou. O pedaço de madeira atingiu o ombro do empresário, que cambaleou para trás com um grito de dor. Luana aproveitou a oportunidade para sair de seu esconderijo. Pai! Gritou, correndo em sua direção. Francisco a encarou, surpreso não pela presença dela, mas pela palavra que usara. Era a primeira vez que o chamava de pai. Beatriz, murmurou, estendendo a mão para ela. Que cena comovente, zombou Nelson, ainda segurando o improvisado bastão. Pai e filha reunidos. Pena que por tão pouco tempo. Deixe-a ir, Nelson, pediu Francisco, colocando-se protetoramente na frente de Luana. Seu problema é comigo, sempre foi. Sim, meu problema é com você, concordou Nelson. E qual melhor maneira de resolver isso do que tirar de você o que mais ama, como você tirou de mim? Ana Luísa, disse Francisco, surpreendendo tanto Nelson quanto Luana. Ela nunca saiu da minha consciência. Foi um dos meus maiores arrependimentos. Arrependimentos. Nelson riu amargamente. Tente luto, dor, desespero. Eu sei o que é isso, respondeu Francisco calmamente. Vivi isso por 20 anos quando perdi minha filha. E depois perdi Eliane também. Eliane. Nelson cuspiu o nome como se fosse veneno. Sua preciosa esposa, tão delicada, tão perfeita. Um brilho estranho surgiu nos olhos de Nelson. Sabe como ela realmente morreu, Tavares? Francisco franziu a testa, confuso. Parada cardíaca, consequência da depressão depois do sequestro de Beatriz. Nelson sorriu, um sorriso que fez Luana estremecer até a alma. Tão conveniente, não. Uma morte natural, nenhum sinal de crime. O rosto de Francisco empalideceu, enquanto a compreensão o atingia. O que você fez, Nelson? Digitálicos no chá, durante meses, pequenas doses, acumulando lentamente. Medicação para o coração, mas em dose errada. Causa os mesmos sintomas da depressão, cansaço, falta de apetite, sonolência e, eventualmente, falha cardíaca. Seu monstro! Francisco avançou contra Nelson, cego de ódio. Os 2 homens caíram ao chão em uma luta feroz, apesar da idade. Ambos demonstravam força surpreendente alimentada por décadas de ódio e dor. Nelson conseguiu se posicionar por cima, pressionando o pedaço de madeira contra a garganta de Francisco. Finalmente, ofegava, pressionando cada vez mais forte. Finalmente vou ter minha vingança completa. Luana olhou em volta, desesperada. Seus olhos encontraram um pesado castiçal de bronze sobre a lareira. Sem pensar 2 vezes, pegou-o e golpeou a cabeça de Nelson com toda a sua força. O ex-motorista caiu para o lado, atordoado. Francisco tossiu violentamente, tentando recuperar o fôlego. Luana ajudou-o a se levantar, mas antes que pudessem escapar, Nelson recuperou-se o suficiente para puxar uma pequena arma do bolso.
Não vai ser tão fácil, rosnou apontando o revólver para ambos. Está cercado, Nelson, disse Francisco ofegante. Paulo e a polícia estão lá fora, não tem saída. Então vou levar vocês comigo, respondeu ele, o dedo tremendo no gatilho. Naquele momento, um ruído de vidro quebrando veio da janela lateral. Nelson virou-se instintivamente na direção do som. Foi o tempo suficiente para que Francisco se lançasse contra ele novamente. Os dois rolaram pelo chão, lutando pelo controle da arma. Um tiro ensurdecedor ecoou pela sala. Depois, silêncio. Luana permaneceu paralisada, sem conseguir enxergar quem havia sido atingido. Quando Francisco finalmente se levantou, sangue manchava sua camisa. "Pai!" gritou ela, correndo em sua direção. "Não é meu!" tranquilizou ele, abraçando-a com força. "Não é meu sangue!" Nelson jazia imóvel no chão, o revólver ainda em sua mão. O tiro havia atravessado seu peito. Seus olhos fixos no teto pareciam surpresos. Como se a morte fosse a última coisa que esperava naquele confronto, a porta da frente foi arrombada e Paulo entrou correndo, seguido por policiais armados. "Estão todos bem?" perguntou o advogado, avaliando rapidamente a situação. Francisco assentiu, ainda abraçado a Luana. "Agora estamos." Um dos policiais verificou Nelson. "Está morto", declarou. "Foi legítima defesa", explicou Francisco. Ele estava apontando a arma para nós. Enquanto os procedimentos policiais se iniciavam, Francisco levou Luana para a varanda da casa. A noite estava clara, com milhares de estrelas brilhando no céu. "Ele disse a verdade?" perguntou Luana suavemente. "Sobre minha mãe?" Francisco fechou os olhos, a dor evidente em seu rosto. "Não sei. Eliane estava tão deprimida depois do seu sequestro. Mas agora, pensando em tudo, os sintomas, como ela piorou depois que ele sabia que eu não estava em casa, é possível." E sobre Ana Luísa, a esposa dele, Francisco suspirou profundamente. "Foi há muitos anos. Eu era outro homem, arrogante, egoísta. Nunca pensei nas consequências dos meus atos, até perder você." Paulo juntou-se a eles, o semblante preocupado. "Precisamos voltar para São Paulo. Francisca está perguntando por vocês." "Ela está bem?" perguntou Luana. Alarmada. "Sim", tranquilizou Paulo. A ameaça da bomba era falsa, apenas um blefe para facilitar o sequestro. No caminho de volta a São Paulo, Luana permaneceu em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Francisco respeitou seu espaço, compreendendo que ela precisava de tempo. "Beatriz", chamou ele suavemente depois de algum tempo. Ela olhou para ele, notando as rugas de preocupação, o cabelo grisalho, os olhos cansados que haviam chorado por ela durante 20 anos. "Pode me chamar de Luana", respondeu com um pequeno sorriso. "Por enquanto, até eu descobrir quem realmente sou." Francisco assentiu, os olhos brilhando de emoção contida. "Luana, então, obrigado por salvar minha vida hoje." Ela estendeu a mão, segurando a dele. "Obrigada por não desistir de me encontrar." 1 ano depois, o sol de primavera banhava os jardins da mansão Tavares, onde dezenas de convidados vestidos elegantemente conversavam em pequenos grupos. Mesas decoradas com flores brancas e azuis estavam dispostas pelo gramado impecável, e garçons circulavam oferecendo taças de champanhe. Uma faixa discreta anunciava: "Inauguração da Fundação Francisca." No centro do jardim, um pequeno palco havia sido montado, e Luana, ou Beatriz, como agora atendia quando em eventos oficiais, ajustava nervosamente o microfone. Seu vestido azul marinho, sofisticado mas sem exageros, refletia a mulher que ela havia se tornado, uma fusão equilibrada entre a simples lavadeira de Itatiba e a herdeira do Império Tavares. "Boa tarde a todos", começou ela, sua voz firme apesar do nervosismo. "Agradeço a presença de cada um neste momento tão especial." Nos últimos meses, Luana havia passado por uma intensa jornada de autodescoberta, aulas de etiqueta, idiomas, administração de empresas, tudo para preparar-se para seu novo papel. Mas, surpreendentemente para Francisco, ela não havia abandonado completamente sua vida anterior. Ainda visitava Itatiba regularmente, mantinha amizade com os vizinhos e insistia em lavar suas próprias roupas, mesmo com uma equipe de funcionários à disposição. A Fundação Francisca nasce de uma história de dor que se transformou em propósito, continuou Luana.
seus olhos encontrando os de Francisco na primeira fila, nasce da compreensão de que nossas identidades são formadas não apenas pelo sangue que corre em nossas veias, mas pelas escolhas que fazemos e pelo amor que recebemos ao longo da vida. Um burburinho percorreu a plateia. A imprensa havia noticiado extensivamente o caso da herdeira sequestrada. Embora poucos detalhes sobre Francisca e Nelson tivessem sido divulgados, Francisco havia usado toda sua influência para proteger a reputação da idosa que, apesar de tudo, havia amado e protegido sua filha. Francisca Oliveira me criou como neta durante 20 anos, prosseguiu Luana. O que começou como um erro terrível transformou-se em uma história de amor genuíno e sacrifício. Ela cometeu erros, sim, mas dedicou sua vida a me proteger e me dar o melhor que podia com seus recursos limitados. Na segunda fila, em uma cadeira de rodas, Francisca ouvia tudo com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. O derrame havia deixado sequelas permanentes, dificuldades na fala e paralisia parcial do lado esquerdo. Mas sua mente permanecia lúcida. Após meses de tratamento no melhor centro de reabilitação de São Paulo, ela agora vivia em uma casa adaptada nos fundos da propriedade Tavares. A reconciliação entre Francisco e Francisca havia sido lenta e dolorosa. Inicialmente, o empresário queria processá-la criminalmente, mas Luana interviera. "Se você me ama de verdade", argumentara, "precisa aceitar que ela também me ama. Não posso ser completa se tiver que escolher entre vocês. A Fundação Francisca terá 2 focos principais", explicou Luana, consultando discretamente suas anotações. Primeiro, apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente mulheres sozinhas com crianças, proporcionando moradia, educação e oportunidades de trabalho. Segundo, criar uma rede nacional de apoio para a localização de crianças desaparecidas, com tecnologia de ponta e cooperação internacional. Francisco observava a filha com orgulho indisfarçável. Nos primeiros meses após o retorno dela, ele cometeu todos os erros possíveis de um pai ansioso para compensar o tempo perdido. Tentou transformá-la na herdeira perfeita, sufocando-a com presentes, aulas e expectativas. Foi Paulo quem finalmente o fez enxergar seu erro. "Você está tentando transformá-la na Beatriz que imaginou todos esses anos", dissera o advogado. Em vez de conhecer a mulher incrível que ela realmente se tornou, a partir daquele momento, Francisco mudou sua abordagem, passou a ouvir mais e impor menos. Descobriu que Luana tinha um talento natural para relações humanas e uma intuição aguçada para negócios. Não os grandes acordos corporativos que ele dominava, mas projetos comunitários e de impacto social. Foi dela a ideia de criar uma divisão social das empresas Tavares, que eventualmente se transformou na Fundação. "Hoje, anunciamos nossos primeiros 10 projetos", continuou Luana, mais confiante agora. 3 centros de acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica, um programa de bolsas para jovens de comunidades carentes, financiamento para uma nova tecnologia de reconhecimento facial para a localização de desaparecidos. E, enquanto Luana detalhava os projetos, Paulo circulava entre os convidados, garantindo que tudo corresse bem. O advogado, agora também diretor jurídico da Fundação, havia se tornado uma espécie de tio para Luana, um elo vital entre seus 2 mundos. Ao término do discurso, aplausos entusiasmados ecoaram pelo jardim. Francisco subiu ao palco e, num gesto que surpreendeu a todos, inclusive Luana, convidou Francisca a juntar-se a eles. Um funcionário empurrou sua cadeira de rodas até o palco, usando uma pequena rampa instalada especialmente para a ocasião. 3 gerações de uma família pouco convencional, brincou Francisco ao microfone, provocando risos na plateia. Mas no final, o que define uma família senão o amor? A celebração continuou pela tarde. Enquanto os convidados socializavam, Luana aproveitou um momento de tranquilidade para afastar-se um pouco. Caminhou até uma área mais reservada do jardim, onde um pequeno banco de pedra oferecia vista para o pôr do sol. Ali, tirou do pescoço o pingente de anjo que nunca deixara de usar. Com cuidado, abriu o compartimento secreto. Dentro, havia agora 2 minúsculas fotografias, a original de Beatriz bebê e uma nova, de Francisca sorrindo. "Achei que estaria aqui." A voz de Francisco interrompeu seus pensamentos.
Ele sentou-se ao seu lado no banco, respeitando o espaço pessoal que haviam aprendido a estabelecer. Está tudo indo tão bem, comentou Luana, fechando delicadamente o pingente. Quase perfeito demais. Algo a preocupa? Perguntou Francisco, notando sua expressão pensativa. Luana hesitou antes de responder. Às vezes, ainda tenho pesadelos. Sobre Nelson, sobre aquela noite na casa de campo e sobre quem você realmente é, completou Francisco gentilmente. Ela assentiu. Beatriz ou Luana, a lavadeira ou a herdeira, ainda me sinto dividida, como se estivesse interpretando um papel que não me pertence completamente. Francisco olhou para o horizonte, onde o sol começava a mergulhar atrás das árvores. Quando você desapareceu, passei anos me culpando, imaginando como seria se tivesse chegado em casa mais cedo naquela noite, se tivesse contratado mais seguranças, se tivesse sido menos arrogante com Nelson. Ele fez uma pausa, mas eventualmente entendi que não podemos mudar o passado, apenas construir algo significativo a partir dele, como a fundação, disse Luana com um pequeno sorriso. Como a fundação, concordou ele. E como a pessoa que você escolher ser, independentemente do nome que usar, o silêncio que se seguiu era confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que aprenderam a se aceitar plenamente. Tenho um presente para você, disse Francisco, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Luana abriu-a cuidadosamente. Dentro, uma delicada pulseira de ouro branco com 2 pingentes, um anjo semelhante ao que ela já possuía e uma pequena pedra de rio. Lisa e simples. O anjo representa Beatriz, seu passado, sua herança, explicou Francisco. A pedra representa Luana, forjada nas águas do rio. Simples, mas resistente. Juntos, formam quem você é hoje. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Luana, enquanto Francisco prendia a pulseira em seu pulso. Obrigada, disse ela, a voz embargada de emoção. Por entender, ao voltarem para a festa, Luana sentiu-se estranhamente completa, como se as 2 partes de sua identidade finalmente começassem a se reconciliar. A lavadeira e a herdeira, Luana e Beatriz, ambas igualmente importantes, ambas igualmente verdadeiras. Mais tarde, quando os últimos convidados partiam e as luzes do jardim eram apagadas, uma figura solitária observava a mansão de longe, protegida pela escuridão da noite, cabelos grisalhos, rosto parcialmente oculto por uma barba mal feita, olhos que carregavam uma mistura de ódio e fascínio doentio. O homem olhou para o recorte de jornal amassado em suas mãos. A manchete anunciava a inauguração da Fundação Francisca, com uma foto de Luana, Francisco e Francisca juntos no palco. Família feliz, murmurou com desprezo. Aproveitam enquanto podem, guardando o recorte no bolso. O homem afastou-se silenciosamente. Não era Nelson Machado, cujo corpo havia sido enterrado meses atrás. Era alguém que o ex-motorista havia contratado muito antes. Um plano de contingência, caso algo desse errado. Um plano que apenas começava a se desenrolar, como um eco distante do passado, prometendo que algumas histórias, por mais que tentemos concluí-las, insistem em continuar,